Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live e hoje eu vou receber um convidado especial, o Pedro, para falarmos sobre como parar de sabotar os próprios sonhos. Vamos chegando, pessoal, tá só começando. Olá, Alessandro, como vai, meu amigo? Da onde vocês falam, pessoal? Vamos chegando todos. Franciane, deixa eu trazer o nosso convidado. E hoje nós vamos falar sobre sonhos, né? Quantas vezes a gente trava a nossa vida porque ficamos presos em limitações que muitas vezes acontecem dentro de nós, não é mesmo? Deixa eu trazer o Pedro para cá. Envie essa live para quem vocês acham que precisa desses conteúdos, porque acredito que vai ser incrível. Deixa eu trazer o Pedro. Olá, Oi, Pedro. oi, Vitor, tudo bem? Como vai? Boa noite, meu amigo. Boa noite. Que alegria tê-lo aqui. Você que é uma pessoa que traz muita consciência, acho que para já diversas pessoas. Eu, quando eu vi um vídeo seu, eu falei: caramba, ele sabe muito. E às vezes as pessoas nem têm consciência disso, né? E é algo que nós vamos falar hoje muito sobre consciência, daquilo que a gente precisa clarear em nós mesmos para que a gente possa ajudar os outros. E Pedro, antes da gente já entrar no tema da live, eu queria saber um pouco mais de você, sobre como você chegou, né, nesse caminho do despertar, Tá. porque para muitos, né, para você ter uma perspectiva, para mim chegou através de um câncer em 2020 que eu tive na tireoide, e ali foi o momento que eu tinha que fazer algo novo, né? Que o câncer hoje eu vejo que é um chamado para o novo, para o Uhum. desconhecido, porque a gente se apega tanto ao familiar, e desde então me aprofundei nesse conhecimento e hoje eu sou muito grato ao que aconteceu. Eu não reprimo mais. Eu acho que foi um grande ponto. E na sua vida, como que você chegou? Então, eu já falei em algumas lives, né, sobre isso, e desde muito cedo eu tive alguns pensamentos relacionados a isso, né? Me lembro criança mesmo, tendo pensamentos tipo, tudo são crenças, né? Desde muito cedo. E aí eu lembro que com 12 anos eu assisti aquele filme O Segredo, sabe? Sim. E aí foi o primeiro contato que eu tive, assim, de fato, com esse conteúdo. Foi quando eu comecei a estudar. Com 12 anos, comecei a ver mais conteúdo, ler alguns livros. E de lá para cá, né, eu tô com 30 anos, foi um caminho, assim, de tentativa, né, tentar entender o tempo todo, até chegar ano passado, que foi quando eu tava no momento mais difícil da minha vida, assim, financeiramente, muita coisa estava acontecendo ao mesmo tempo, né? Um caos. E foi quando eu falei, tá, então vou resolver tudo isso agora, já sei. E aí comecei a fazer isso que era o que eu queria desde o início, né? E o mais bacana, Pedro, é que eu vejo que durante muito tempo é como se algo tivesse guardado dentro de nós. E chega uma situação limite que ela fala: chegou a hora. E quantas vezes a gente não guarda, né, todo esse conhecimento dentro, quando na verdade mais e mais pessoas precisam disso, com a história que a gente teve, né, o nosso caminho, ele já pode ajudar tantas pessoas. E perceber que essas limitações muitas vezes estão dentro. E qual que foi a sua chave, assim, a sua virada de chave para, de fato, hoje em dia, ajudar tantas pessoas, fazer tantas lives, e a cada dia ter essa presença de fato, ajudar as pessoas com conhecimento? Então, como eu falei, a virada de chave veio naquele momento muito difícil. Eu lembro que eu tinha 2 semanas de sobrevivência, assim, né, financeira. Eu tava com um problema financeiro. E aí eu falei, tá, eu tenho todo esse conhecimento aqui de anos, mas eu tô usando de forma errada, né? O tempo todo eu tô só criando caos na minha vida, praticamente. E aí foi quando eu falei, tá, não vou mais criar isso, já tá resolvido.
E o que que eu quero fazer? O que eu sempre quis fazer, né? Se já está resolvido isso, eu não preciso mais correr atrás disso. Eu quero falar sobre isso, né? Sobre esse conhecimento que eu tenho, que eu sempre quis falar. E aí teve um momento, durante esse período, em que eu simplesmente me vi como essa pessoa que já sabia, né? Eu aceitei que eu já sabia esse conhecimento, que eu era bom nisso, e aí tudo começou a fazer sentido. Todo o conhecimento que eu tinha acumulado, e que eu nem sabia também, começaram a vir e fazer sentido, entendeu? Então tudo começou do momento que você se permitiu, né? Você É. se percebeu como esse observador consciente. Eu acredito que a maioria das vezes a nossa vida trava. Veja se o som está melhor agora, pessoal, se está dando para escutar, que eu dei uma boa baixada. Que a maioria das vezes a gente trava porque a gente se identifica tanto com o problema, com aquela situação que está diante dos nossos olhos, que a gente não consegue trazer para a nossa vida uma perspectiva diferente, de algo novo. Porque se Deus, se a consciência ela é abundante, se ela está em tudo, se a gente se fecha, pelo menos aquilo que a gente tem de limitação, a gente não permite que essa consciência venha na sua abundância. Às vezes a gente pede algo que às vezes a gente nem se vê como merecedor dessa conquista. E muitas dessas vezes a gente trava na vida. Porque você não tem esse processo de maturação daquilo que você deseja, você não faz a sua parte para que aquilo aconteça. Tem também aquelas pessoas que elas não soltam, né? Elas acreditam que é só ficar pedindo repetidamente e as coisas não mudam. O que você vê como uma característica comum das pessoas nesse sentido dessa limitação? Você diz limitação com relação a não mudar? Isso, com a dificuldade de mudança. Primeiramente, eu acho que falta o entendimento das pessoas de quem elas são. Porque, assim, a maioria das pessoas se identificam com a identidade limitada que elas viveram até agora, entendeu? Então, tudo que elas são, tudo que é verdade para elas, é o que elas conhecem até agora, entendeu? Tudo que a sociedade, a família falou que ela é a verdade. Então, naturalmente, quando você vai na essência da consciência, né? É isso que ela vai criar mais e mais vezes, entendeu? Então, ela é a própria resistência o tempo todo. E qual é o principal fator? No seu caso, assim como eu, foi o fator tempo. No seu foi mais a sobrevivência, né? A necessidade de Uhum. mudar. No meu, eu vi que aquele caminho que eu já tinha perseguido não valia a pena. Se ele já me levou à doença, chega uma hora que a gente precisa ver. E aí eu percebi, é isso que me distancia dos meus sonhos, daquilo que eu acredito. É porque eu fui moldado por conhecimentos, né, do que eu recebi dos meus pais, pelo meio, né, que a gente é muitas vezes moldado pelos nossos amigos, que a gente busca uma certa aprovação. Você já deve ter passado por isso, né, de tem que Uhum. estar bebendo, tem que estar para estar se divertindo, tem que fazer as coisas que os amigos fazem. Então, quando a gente percebe que a gente já não tem mais alternativa a não ser mudar, as coisas ficam mais claras. Quando a gente tem de fato, eu não sei se você chama isso de propósito, né? Mas quando a gente tem algo claro na nossa mente, daquilo que a gente deseja ser, e a gente vai buscando a cada dia construir isso. Agora, se você fica perdido na bagunça das pessoas, naquilo que os outros dizem sobre você, você acaba tendo muita confusão, como você disse, esse Sim. caos. E sair dele é muito difícil. Qual que você acha assim que é o primeiro caminho para que a pessoa possa sair dessa bagunça que não é dela? Assim, tem muito ruído, né? É, Então, eu acho que isso atrapalha muito, né? Porque as pessoas acabam nem pensando naquilo que elas querem. Elas estão o tempo todo pensando naquilo que outras pessoas estão pensando, entendeu? Então, assim, eu acho que se tornar consciente disso, primeiro, já é um grande caminho, né? Que as pessoas nem percebem que o que elas estão pensando é um pensamento ali coletivo, que nem pertence a ela, nem veio dela, de fato. E a partir disso escolher, né? Quando ela entende que ela é uma consciência que pode escolher ideias, né? Como você falou, um propósito, um ideal.
Aí o que é mais importante é ter clareza desse ideal, né? Saber exatamente o que que é, sem considerar aquilo que viveu até agora. Porque o que eu vejo muitas vezes Isso. é que as pessoas, o que eu vejo que as pessoas se baseiam já naquilo que elas acreditam ser possível, né? Nem é o que elas querem de fato, mas é o que, eu sou isso, então o que que eu posso querer a partir disso? Mas entendendo que ela nem é aquilo, ela só é aquilo porque ela aceitou a ideia de ser aquilo por muito tempo, aí ela pode realmente para a consciência escolher o que ela quer de verdade, né? E eu acho isso tudo que você fala muito transcendental, assim, de uma forma muito clara, muito sutil, num tom assim muito calmo, né, Pedro? Você é muito tranquilo, você é muito, digamos, claro e direto com as suas palavras sobre algo que de fato simplesmente é. É algo que É. nós precisamos acessar. Só que é algo que muitas vezes vai ser novo para você. Se você ficou muito tempo num sofrimento, vamos supor agora que você tenha passado em relacionamentos abusivos. Se você ficou dentro de relacionamentos abusivos, para você durante algum tempo aquilo pode parecer normal, pode parecer aceitável, porque você se acomodou, você foi se criando dentro daquele ambiente. Então, para você sair de um ambiente que você se adoeceu, você tem que criar novos pensamentos, você tem que criar um novo ambiente, você tem que desejar ser algo novo. E eu acho incrível essa abordagem desses conhecimentos, porque Uhum. tudo começa pelo aquilo que a gente tem de mais precioso, que é o ser. Sem a gente conquistar esse primeiro nível, a gente não vai conseguir ter nada, manifestar os nossos sonhos, porque a gente estava primeiro naquele primeiro ponto, que é ser aquilo que a gente deseja manifestar. E você Uhum. precisa de fato acreditar muito, não é Ah, mesmo? ah, exatamente. Precisa, na verdade, saber, né? Porque a sabedoria ela antecede a manifestação. Então, nesse caso de uma pessoa que passou por um relacionamento abusivo, por exemplo, por muito tempo, se ela aceita como normal, ela vai continuar criando isso, né? Não importa se ela sai desse relacionamento, se para ela é normal, vai continuar sendo. Então, primeiro ela ter consciência disso e saber o que ela quer, né? Porque sabendo o que ela quer, ela já pode se colocar na posição de ser essa pessoa. E aí todo o resto vem como um efeito, né? Não precisa necessariamente ficar pensando em ambiente, em o que que eu preciso pensar. Essas coisas deixam de fazer sentido, né? E uma coisa interessante, isso tem muita conexão com o primeiro vídeo que eu vi seu, que realmente esse me fez te seguir, que foi sobre as crianças. O que as Ah, crianças fazem, né? Se você puder falar, é bem melhor do que eu, mas o que as crianças fazem de melhor, não é mesmo? sim. As crianças, elas vivem totalmente dentro da realidade, né? Quando você entende que a realidade é interna, a criança está o tempo todo lá, recebendo uma energia imensa, né? É o que eu falei no vídeo, que corresponde ao ideal que ela nutre todo dia, né? E cada dia é um ideal diferente, muitas vezes. Então, e ela não está preocupada com o resultado, né? Essa é outra questão também. Ela vive por viver aquilo. As crianças, elas não pensam que vão cair, É. que podem se machucar, elas experimentam o poder. Eu não sei como que é a sua relação à crença, se você quiser falar para mim, para eu entender também, porque é muito interessante. Né? Acho que você deve acreditar que existe uma consciência em tudo, uma presença universal. E eu falo muito de Jesus por conta daquilo que ele nos revelou, não como religião, mas sim como palavra de sabedoria. Quando ele fala, deixe as crianças virem até mim, porque delas é o reino, é porque as crianças elas vivem aquilo que elas experienciam, elas não se colocam em dúvida, elas apenas são. E é por isso que quando a gente está com essa criança criativa, quando a gente tem essa capacidade de sonhar, independente daquilo que a gente vê no mundo, eu acredito que esse seja um caminho para que a gente possa manifestar os nossos sonhos. Porque o mundo, de fato, ele traz esses ruídos, né? O mundo muitas vezes está caótico, e como a gente vê, né? Só que a gente precisa acreditar e dar essa vida a essa criança todos os dias. Por isso que
não sei se você sabe muito de constelação, mas a gente fala muito sobre essa criança que vive, sobre essa criança que deseja, que sonha, porque muitas vezes essa criança ainda está no viés abandonado, ela ainda está numa busca externa, às vezes uma busca de aprovação, às vezes uma busca de algo lá do passado. E aí por isso que vem essa limitação. Então, essa criança, para ela vir nesse viés da criatividade, ela precisa vir sem essas limitações. E quais os passos que você acredita que são importantes para as pessoas começarem a sair assim dessas limitações acerca, vamos supor, esse caminho para que elas possam alcançar os sonhos, de pararem de se sabotar, né? Assim, primeiro o entendimento de que só existe consciência, né? A realidade é consciência. Todo o resto que a gente enxerga e presencia são efeitos da consciência, né? Criações da consciência. Então, é praticamente impossível uma pessoa que está em um problema sair do problema, porque pelo simples fato de que ela reconhece que existe problema, então ela está consciente do problema. Enquanto ela não mudar a consciência dela para ir para a solução, né? E resolver conscientemente, que é só uma escolha simples, é uma ideia, né? Não tem mais problema. Ela sai, naturalmente ela sai. Só que poucas pessoas confiam nisso, por não saber, entendeu? E por achar fácil demais também, muitas vezes. Mas isso tem muito a ver com esse soltar, né? É. De você se permitir, porque senão você acaba sempre travando nas suas próprias crenças. E a crença, se ela não for algo direcionado para um propósito, para um sonho, eu acho que você fica perdido. E eu acredito que o primeiro passo para a gente poder mudar é, de fato, permitir que essa criança viva. E como você bem falou naquele vídeo, as crianças só se permitem ser. O que você está sendo hoje? O que você está trazendo para a sua manifestação da sua realidade? Você é atento aos seus pensamentos? Porque os pensamentos, eles não são, de fato, o que nos guia. Somos nós, como veículos da consciência, que traduzimos esses pensamentos, né? Exato. Na verdade, ao meu entendimento, né? Os pensamentos eles só vêm em correspondência de quem você é, né? Então, você, por exemplo, se coloca como essa pessoa que você é hoje, que faz o trabalho que você tem essa consciência de ser essa pessoa. Então, naturalmente, pensamentos vão vir para você sobre fazer lives, por exemplo, criar conteúdo. Mas por que vem essas ideias, né? Porque você é a pessoa que faz isso, entendeu? E qual que é o melhor caminho que você acredita que seja para a pessoa poder se libertar, encontrar a verdadeira essência dela? O entendimento, né? Mas só entendimento você acredita que é necessário? Porque a ação ela é muito importante, né? Ação em que sentido? Ação na parte da execução, da parte realmente de você ter um caminho acerca daquilo que você acredita, porque senão eu penso que você pode deixar muito solto Aham. os conhecimentos, e a sabedoria ela vem muito da experiência. As coisas, por exemplo, de Deus, elas já são, digamos, perfeitas. Agora, para que nós possamos adquiri-la, essa sabedoria, ela vem muito daquilo que a gente vivencia. Então, é como se você pudesse ser esse causador de todas as circunstâncias, mas que para isso você primeiro precisa colocar em prática dia após dia esse caminho. Uhum. Assim, como eu vejo, né? Toda ação é um efeito da consciência também, é uma manifestação já, entendeu? Então, quando eu me vejo de um jeito, naturalmente eu farei coisas diferentes, entende? Mas claro, se você vê como precisa ter uma ação para mudar, você vai precisar ter uma ação para mudar, porque é o que você acredita, entendeu? Então tudo vem da ideia, do ideal de como as coisas são, aquilo que você já aceitou como verdade, com base no que você viu, ou enfim, as pessoas falam. Então não tem regra, não tem certo ou errado, tem o que Sim. você
planta e o que você colhe, né? Mas não tem como você questionar aquilo que você está vivendo, entendeu? Porque a justiça divina, ela é exata. Você colhe o que você planta, e não, o plantar não é na ação. O plantar é na consciência, é uma ideia, né? E agora, quando as coisas não saem como planejado, Pedro, o que fazer? Por que Como que assim? você acredita que, por exemplo, você planeja, você acredita que já está sendo aquela consciência? Porque eu vejo muitas pessoas, eu queria a sua opinião acerca disso, que elas falam, nossa, Vitor, eu já estou fazendo o caminho, fazendo a minha parte, eu já estudei, já fiz vários cursos, me dediquei, mas parece que as coisas não fluem como eu imagino que deveria ser. Sim. Pois é, mas ela acredita que não flui, entendeu? Então não vai fluir. A fé é no que não se vê, né? Você pode ter fé no que você vê e que já foi criado, né? Se você entende que é tudo um efeito da mente, da consciência, tudo que você percebe já foi criado, já tem algo correspondente, né? Uma ideia correspondente. Então, assim, a pessoa que fala que fez de tudo e não vê resultado, primeiro que ela acredita que ela precisa fazer as coisas para que aconteça, né? Então, ela deve acreditar, pode acreditar no esforço. E, e ao mesmo tempo, não recebeu. Então, é aquela frase, né? Se você recebeu, você vai receber. Mas se você não recebeu, não tem como esperar que você receba, entendeu? Mas esse acreditar, as pessoas usam de uma forma que às vezes não, elas não estão acreditando, entendeu? Elas acham que estão acreditando, mas elas estão se vendo como uma pessoa indo atrás de algo. Então elas naturalmente vão ser uma pessoa indo atrás de algo, entendeu? É como se dentro dela ainda existissem dúvidas sobre aquilo que ela deseja, né? É, Então, talvez o caminho seria, de fato, se entregar sem plenamente para aquilo que você deseja viver. assim, é um caminho mais fácil, né? Com menos sofrimento, mas as pessoas, por elas acreditarem muito no sofrimento, elas criam sofrimento. Então vai precisar passar por muito sofrimento até aceitar aquela ideia, entendeu? E quando a gente fala de sonhos, de objetivos, daquilo que a gente quer manifestar na nossa realidade, Uhum. você acredita que existe um caminho para que a gente possa acelerar o processo? Sim, sim, se conectando ao teu sonho agora, né? Eu acho que é a forma mais fácil assim para você manifestar o que você deseja, ser a pessoa que já vive a partir do fim, né? Uhum. Isso você pode fazer agora. Não sei qual que é teu sonho hoje, mas se você pega esse ideal, né, e já se coloca como essa pessoa agora, no mesmo instante, teu sentimento muda, que já é um efeito, né? Novos pensamentos vêm, dá vontade de fazer outras coisas, porque você já é a pessoa, entendeu? E tem um ponto interessante que você falou, que eu acredito que também seja importante as pessoas perceberem, porque às vezes a gente tem um sonho, só que algumas pessoas talvez não estejam inseridas dentro desse sonho, né? Dentro desses objetivos. Então acaba que às vezes a gente perde conexões, às vezes a gente perde pessoas que a gente sempre teve próximas, porque essas pessoas talvez não estejam neste caminho que a gente escolheu. E isso até mesmo é uma resposta, né, daquilo que a gente busca. Só que algumas pessoas elas travam muito e elas ficam repetindo esses ciclos. É o que eu vejo muito também, Hum, de você desejar algo, mas você não conseguir também soltar aquilo que talvez não faça parte do seu sonho. sim. Ou seja, é uma resistência muito grande. Você acredita que existe um caminho da pessoa conseguir passar por isso sem, não é sem dor, né? Digamos assim, que ela consiga ter uma clareza daquilo que está acontecendo, porque a maioria das pessoas elas não conseguem soltar, se permitir Sim, vivenciar esse novo. sim.
Aí é o entendimento, né, de por que que a pessoa precisa daquela situação naquele momento. Porque se ela se apega a alguma coisa externa, né, seja um Sim, relacionamento, uma situação financeira, uma profissão, naturalmente ela vai depender daquilo, entendeu? Então, se ela perder aquilo, significa algo para ela. Se ela coloca a dependência dela, do bem-estar, da felicidade em algo fora, se ela perder, ela vai estar mal, entendeu? Então ela não pode perder. Ela vai resistir perder, entende? sim, eu vejo, Pedro, isso é importante mencionar, porque uma coisa que eu passei a acreditar é que por trás de cada situação existe um benefício melhor por trás daquilo, né? Hum, E a gente, às vezes, a gente se perde muito porque a gente fica indignado. Eu não sei você. Às vezes a gente fica indignado com algo que acontece, com uma perda, com alguma notícia que a gente vê, mas a gente não para pensar que às vezes aquilo que está acontecendo é um combustível para que a gente possa de fato buscar essa mudança, para que a gente possa se manter nela e perceber que às vezes algo melhor está por vir. Então eu vejo também muito da esperança, né? sim. Dessa capacidade da gente ficar atento que nada acontece por acaso. Se existe uma consciência, como você falou, acho que antes das coisas serem manifestadas, existe um pensamento, um observador que as criou. Então, o que você está criando para a sua vida? Condiz com aquilo que você realmente deseja manifestar? Quando a gente fala de família, de relacionamentos, de carreira, ou de relacionamentos, eu acredito que seja um ponto também interessante, porque as pessoas falam, eu quero que tal pessoa perfeita apareça na minha vida, e quando essa pessoa surge, não, que ele fazia tal coisa e não é para mim. O que você percebe? Vamos falar um pouquinho por áreas de relacionamentos. O que você percebe hoje que as pessoas travam, elas se sabotam quando elas buscam algo, mas que não é aquilo que elas imaginam e elas ficam presas naquela limitação? Assim, eu acho que relacionamento que eu mais vejo é as pessoas dependerem de ter um relacionamento para estar bem, né? Então, Ai, é, eita, então isso. assim, já é um grande limite. Primeiro porque ela vai o tempo todo ficar consciente de que ela não tem um relacionamento, né? E de que ela precisa ter um. Então ela vai estar sempre na falta. E aí, mesmo que ela consiga um relacionamento, ela vai ficar com medo de perder aquele relacionamento o tempo todo. Ixi, é verdade. Então, sempre volta para ela estar desconectada da essência dela, que é livre, né? Consciência é livre. E a Mas, consciência, ela se completa, por si só ela já é é, cheia, né? exatamente, a dependência é só da consciência, né? De Deus, do todo, enfim, como cada pessoa chama. Mas quando você coloca sua dependência em algo fora disso, você já se enfraquece muito, né? Em relacionamentos isso é muito comum, porque você entrega o seu bem mais precioso, né? Aquilo Uhum, que poderia ser utilizado para complementar a relação e fazer algo melhor, você acaba tirando de si esse poder, porque de fato, Pedro, o observador ele precisa ser consciente, senão foi como você falou, só que dentro dos caminhos das constelações a gente fala de repetição de padrões. Você fica martelando até que você perceba, senão como você vai direcionar a sua realidade para um novo plano? Se você está dormindo, literalmente dormindo. E é por isso que eu não sei se você também vai muito no aspecto da neurociência, mas até quando a gente está na fase infantil, nosso cérebro está sendo moldado e a maioria dos traumas acontece lá. Só que se você uhum. traz isso para a sua vida adulta, você continua nesse plano da infância. E é isso que eu vejo muito nas pessoas, né? Que a gente busca fazer esse trabalho de maturação, porque o observador consciente ele começa a aceitar os resultados que ele teve para que ele possa mudar. Uhum, sim. É, assim, o que eu falo geralmente é que você só começa a pensar quando você entende que você é consciência, né? Até você entender que você é consciência, você segue ideias, mas você não está pensando. Porque pensar é você escolher, né? Tá, quem que eu sou agora? Como as coisas são? Entendeu? Você olha para uma situação que você não gosta e fala, tá, agora é assim. E aí você vê mudando, né?
Mas uma pessoa que não sabe disso ainda, está inconsciente, ela segue o que as informações externas mostram ela, né? Mostram para ela. É, acho que a Amanda ela falou algo interessante. É fácil a gente confundir a consciência com a identidade. O que você acha? Assim, a identidade ela é moldada, né, por ideias. Então, assim, não é que você precisa ficar o tempo todo, ah, sou consciência e isso é identidade. Você não precisa necessariamente ficar nisso. Só para você saber, entender isso que a gente está falando, você já sabe que você é consciência, não precisa ficar se vendo como consciência. Aí você escolhe do que você quer se tornar consciente, né? Acho que esse que é o ponto. É qual ideia você quer estar consciente. Porque a partir do momento que você se torna consciente, aquilo passa a fazer parte da sua vida também, né? Exato. Então, por isso, quando a gente fala agora sobre abundância, riquezas materiais, não é que você também se limita a querer só bens materiais nesse sentido, mas você começa a incluir aquilo que você busca nos seus sonhos, nos seus objetivos e começa a impactar essas pessoas e através daquilo que você faz, você começa a ser servido por isso. Então, eu acho que quando a gente fala de bens materiais, as pessoas focam muito só nesse ter e elas esquecem desse caminho do ser. Então, quando você começa a ser esse observador consciente daquilo que você está empregando na sua vida, das suas ações, eu falo muito de caminho, né? Porque o caminho ele é construído. E como você tem feito belamente, Pedro, de ensinar as pessoas, de fazer o seu movimento, por mais que às vezes você não veja dessa forma, eu vejo que você é muito generoso, justamente porque você é abundante naquilo que você traz. Então, quanto mais você transborda na vida das pessoas, mais pessoas chegam. Então, a gente vê que o conhecimento ele não é limitado. Basta você querer, de fato, ajudar, ter esse interesse genuíno e permitir que as coisas possam acontecer. Eu vejo que saiu de uma situação de 2 anos, foi 2020, né? Também, Não, não, foi ano 2 anos. passado. Ano Putz, passado. ainda é mais cedo. Recente. É. Pegou, chega, não é isso que eu quero. E aí eu vejo isso, eu acho isso incrível, porque é de fato algo que eu tenho acreditado muito na minha vida, que é esse nosso servir, de você escolher trazer o seu maior aspecto dessa consciência através daquilo que você faz de melhor para os seus semelhantes, para aquelas pessoas que querem escutar você. Tem muita gente, às vezes o Pedro também, às vezes não sabe nada do que eu estou falando, discorda, e tá tudo bem, às vezes eu discordo de algum ponto dele. Gente, a grande questão é como aquilo que você é nutrido consegue nutrir outras pessoas e como você cria um ambiente de pessoas que possam cada vez mais estar sendo estimuladas, porque só existe esse aspecto da consciência, a consciência em tudo. Então, quando surgem as limitações da nossa vida, elas são mais um chamado para a gente perceber de forma mais atenta. Então, acho que a grande chave, Pedro, eu vou deixar essa para você, é sobre estar atento ao que está acontecendo na vida, né? Sim. Tá consciente, né? Observando. Como consciência, você observa e aí escolhe o que você quer observar também, né? Eu acho que daqui para frente o trabalho vai ser cada vez mais na consciência, né? As pessoas se tornando consciente disso, vai mudar muito como as coisas são feitas, porque vai deixar de ser um trabalho na ação ali, né, nesse campo, para ir para um trabalho de mudança de consciência mesmo, né, de substância da consciência. Então, acho que o mundo como a gente conhece hoje vai funcionar de um jeito totalmente diferente, né? Eu acredito. Eu acredito que quando as pessoas perceberem isso, a nossa geração perceber que nós temos essa capacidade de influenciar é, com novos caminhos, e são caminhos saudáveis, né? Eles agregam, eles não geram separação, não geram mais conflito, intriga. Quando a gente fala sobre consciência, cada um tem o seu lugar, e é isso que eu acredito, porque quando nós temos mais pessoas fazendo o que gostam, sendo felizes, a gente tem menos reclamação, menos gente enchendo o saco por aí. Mas para isso você precisa mudar
antes que algo te faça mudar. Eu acho que esse é o principal ponto. Não esperar uma doença, não esperar uma necessidade de sobrevivência que muitas vezes acontece. É claro que às vezes aquele é o chamado, mas você tem o seu próprio chamado. Cada um de nós tem, mas quando será que você vai escolher despertar? Porque este conhecimento, essa consciência que é propagada, ela só amplia. Quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente deseja ser, né? Eu acho isso incrível, Pedro. Agora fale sobre. A gente está próximo de encerrar, mas deixa eu ver se o pessoal tem alguma dúvida. Gente, vocês têm alguma dúvida sobre limitação, sobre alguma questão que vocês queriam um auxílio do Pedro aí na sua vida, né? Para que ele possa ajudar a trazer clareza, né, Pedro? Acho que também outra grande chave é a clareza. Se você não tem clareza do caminho para ser percorrido, você percorre qualquer lugar. Então, na minha vida, assim, o que eu vejo que mais importa hoje é a clareza, né? Porque se você está com a mente clara, tudo faz sentido, você consegue conectar as coisas de uma forma muito mais fácil, né? Mas quando a mente está um caos, buscando coisa, nossa, vira uma confusão a vida, né? E é se permitir, eu acho que, querendo ou não, nesse caminho que a gente fala, né, sobre consciência, que eu falo muito sobre esse despertar da consciência, é sobre você entender que o que você já tem hoje já é necessário para você começar. Que tem gente que espera um momento certo, um sinal dos céus, o horóscopo dizer que hoje é o dia de você dar essa guinada na sua vida, quando você pode começar com um simples. Eu sei que você não busca, não é muito de meditar, né? Não traz Não, muito desse aspecto, mas eu vejo a meditação como essa forma de você tentar trazer caminhos mais ondas cerebrais mais brandas para você poder direcionar a sua realidade, porque senão vai ser uma vida de repetição de problemas, de sofrimento. E aí você, na constelação, a gente conecta com as questões familiares, aí você vai percebendo que no seu sistema familiar muitas pessoas ali não se permitiram fazer essa mudança, esse novo caminho. Então, quando a gente consegue ativar esse modo criança interior, de sonhar, de se divertir, de encontrar pessoas assim, ó, como o Pedro, que faz o que faz na tranquilidade, as pessoas vão chegando, né, sem mistério, sem passar por cima de ninguém. E é isso que faz a gente ter essa oportunidade. Mas se você esperar o sinal certo, o momento ideal, as coisas não mudam. Você mas vai é isso, sempre jogar para frente o que você pode começar agora. exatamente. Isso é um negócio que eu tive que viver, né? Porque eu tinha essa ideia de que quando tudo desse muito errado na minha vida, que ia ficar tudo bem. Então, realmente foi o que aconteceu. Ia Realmente, ficar tudo bem. é, Como assim? porque eu tinha essa ideia, porque eu sempre soube que eu ia fazer esse trabalho. De alguma forma, eu sempre soube. E... Mas na minha cabeça eu tinha que passar por muita coisa até chegar ao ponto de realmente começar. E foi o que aconteceu, entendeu? Meio que escolhi de forma inconsciente sofrimento e caos para depois começar a fazer isso. E o que eu falo para as pessoas é que não precisa fazer isso, né? Eu passei por isso, mas foi uma escolha quando eu estava inconsciente. Quem está sabendo disso agora não precisa passar por isso, né? Não. Você pode escolher. E é essa escolha que pode também mudar a sua vida e a das próximas gerações. Já pararam para pensar nisso? Que uma escolha sua hoje pode mudar o futuro da sua família? E é por isso que eu, Pedro, quando eu cheguei nas constelações, eu era muito cético, né? Eu achava que tudo era espiritismo, algo teatral. Eu vim da advocacia. Só que tinha dia que eu saía do escritório às 5 da manhã, tinha dia que eu estava lá trabalhando e eu não sentia que aquilo tinha um retorno, sabe? Não um retorno financeiro, mas um retorno de prazer, de ver, sei lá, alguma mudança. Até que um dia eu dei esse passo de sair do escritório e vi uma sequência de colapsos. Começou com a pandemia,
E aí depois eu perdi meu padrasto, depois veio o câncer, depois veio a morte também do meu avô. Eu falei, caramba! Aí eu fui estudar, mas para entender o porquê, né? E eu vi que muitas dessas influências no nosso campo, elas chegam até nós. Essas, de certa forma, como posso falar para as pessoas que estão aqui hoje, às vezes que não sabem muito bem, é como se você espiasse certas dores de algo que aconteceu. Eu comecei a investigar, eu percebi que no meu sistema tiveram abortos familiares, e tudo isso impactava muito na minha forma de me expressar. Então, quando eu ia para frente, fazia algo novo, eu dava um passo para trás. Então, eu tinha essa limitação. E aí, quando tudo isso chegou nesse limite que eu percebi, não precisa ser assim. Isso de fato aconteceu. Mas eu tenho essa decisão de poder mudar. E aí, outra grande virada de chave na minha vida foi perceber o momento presente como o mais importante que nós temos. Porque a consciência não é manifestada no amanhã nem no ontem. Ela pode ser manifestada só no agora. Então, eu vejo que nós somos um veículo, de fato, para manifestar aquilo que a gente quer. Nós somos um carro, mas e aí, para onde o seu carro vai? Você vai só acelerar, você vai bater. Se você só frear, você vai ficar parado. Você tem que ter um pouco dessa percepção de saber para onde você quer ir, saber o que precisa fazer, soltar aquilo que já não serve mais. Tem coisa que é como carregar um defunto. Você está carregando algo ali que já morreu, mas você insiste em carregar. E aí a vida trava. Então, assim, perceba hoje na sua vida o que você vê que já não serve mais, que está ali quase como um defunto, cheirando mal, mas que você insiste em levar. A sua família, que às vezes a família não te ajuda naquilo que você quer caminhar, nos seus sonhos, naquilo que você quer expressar para as pessoas, seus relacionamentos. Se o relacionamento não te agrega em nada, talvez seja o melhor momento ir para o próximo, parar, ficar quietinha. O que mais? Carreira. Carreira é algo muito importante, né? A gente vê que hoje o Brasil está todo envolvido nessa questão das horas, mas as pessoas às vezes não percebem que dentro delas existe um potencial para alcançar mais pessoas. Então, assim, tudo vem dessa mente limitada, né, Pedro? Eu falei muito aí, mas Mas eu me empolguei. assim, se as pessoas perceberem que todo dia elas têm uma escolha, né? Elas estão criando o tempo todo, e tem escolhas novas, ilimitadas do que elas podem ser. E elas escolhem a mesma ideia que elas escolheram ontem, então não faz sentido, entendeu? É só uma escolha, escolher deixar para trás e escolher agora quem que eu sou, como as coisas são. E aí ver as coisas mudando, né? E agora deixa eu fazer uma pergunta aí. Quem você é? Quem eu sou? Quem você é? Eu sou a consciência. A consciência, É, a consciência se observando como consciência. eu sou assim, como eu gosto de me ver, né? Como alguém que quebra regras. Eu gosto de me ver dessa forma. E de forma bem sutil, né, Pedro? É, Sem usar força, é, tio. com conhecimento. Eu acho que isso, de fato, é algo que vai realmente, quando as pessoas perceberem que é o maior presente que nós temos, que é o momento presente, que é a manifestação dessa consciência, que é escolher de fato colocar a nossa energia, porque a energia só vai para onde a gente observa, para onde a gente define o caminho dela, senão não tem energia. E só para eu fazer uma pergunta, como que você vê as emoções nesse processo da tomada de consciência também? Eu vejo assim, da mesma. Eu só me ocupo com a ideia, nesse caso, né? Então, a todo momento, eu estou pensando no que eu quero, em quem eu sou, como as coisas são, porque eu sei que todo o resto vai corresponder a isso, né? Emoções, pensamentos, ações, situações, né? Que, que talvez não fazem sentido, mas quando você olha para trás faz total sentido. Então, eu só me ocupo do ideal e eu vivo já a partir dele, entendeu? Então é interessante esse pensamento, porque você não se deixa ser levado pelas emoções daquilo que te cerca, né? É, O seu foco está
sempre ainda naquele plano da observação dessas ideias, da manifestação delas. É, E é isso? porque assim, se você observar atentamente, você consegue ver que por trás de uma emoção tem uma ideia que você está aceitando como verdade, né? Então, se você altera a ideia, a emoção se altera também, né? Então, não faz sentido você tentar mudar a emoção, sei lá, tentando sentir de outro jeito ou se preocupando com aquilo. Faz mais sentido você elevar teu pensamento para a consciência e alterar a ideia, né? Então você não diz que tem uma forma de se blindar das emoções. A melhor estratégia ainda é focar na consciência das ideias que você busca, é isso? Eu não gosto, assim, de me blindar de emoções, até porque seria me limitar, né? Então, e emoções são boas, mesmo que negativas, elas trazem beleza às vezes. Mas você tendo entendimento, você pode transmutar elas, né? Isso é verdade. Porque você deixa de ser tão impactado, né, por elas e passa sempre a focar naquilo que a sua manifestação de consciência se revela por meio de você. Deixa eu ver se eu Exato. tenho mais alguma pergunta ainda para te dar uma provocada. Deixa eu ver. Você acredita em insights? Acredita que você possa ser um instrumento de algo querendo te revelar um caminho? Algo assim mais nesse sentido, digamos, estar atento aos sinais daquilo que vai surgindo num plano de consciência, porque isso é importante, né? Uhum. Isso é importante você perceber. Mas os sinais para quê, você diz? Eu digo no sentido de você ter a capacidade de observar. Isso é um pouco estranho falar aqui, porque é como se você se permitisse ser guiado por essa consciência quando ela vai te mostrando os caminhos, né? É algo bem sutil, porque existe sempre uma voz dentro de nós. Só que às vezes a gente se perde entre os pensamentos. Essa voz não vem dos pensamentos, é algo bem sutil de falar, porque é como se as suas células sentissem, o seu coração vibrasse acerca daquilo que talvez seja um caminho, mas ele é revelado, ele é intuído. Eu falo isso porque acho que você tem até um livro, né, que você vai lançar. Eu, Tem. um dia, no meio aqui da noite, me veio umas ideias. Eu falei, caramba, eu preciso anotar isso rapidamente antes que eu esqueça. E aí, alguns dias depois, assim, eu passei a refletir sobre aquilo. Pô, caramba, isso daqui não veio de mim, assim, como Vitor pensante, digamos dessa forma. Mas isso aqui foi me instrumentalizado, guiado. Qual que você vê a importância disso, de estar atento Então, a esses insights? eu vejo mais como você assumir, né, uma ideia e viver aquilo. Então, por exemplo, nem sempre eu falei sobre isso. Até ano passado eu não falava sobre isso, não me comunicava assim. No momento que eu aceitei ser essa pessoa, eu comecei a falar. Mas assim, não veio um insights me mostrando que eu deveria e tal. Eu só me coloquei na posição de falar. Então eu liguei a câmera e falei, tá, vou falar sobre isso. O que que eu quero falar? E aí eu falei, mas eu confiei plenamente que eu já era a pessoa, entendeu? Então, na minha concepção, eu não vejo insights. Eu vejo mais como eu vivendo já, sendo Sim, essa pessoa, entendeu? E daí o insight já tá acontecendo. Eu sei que isso que eu tô falando só corresponde a uma ideia que eu aceitei. sim. Se eu fosse outra pessoa, eu não falaria isso. Seria impossível. Isso acho que é incrível para a gente até ir caminhar para o fechamento, Pedro, porque quando você fala isso, vem da aceitação, é, não é inegável, mas uma aceitação plena daquilo que você escolheu. Porque quando você começou, eu imagino que você falou para ninguém. Você abria a live e estava lá só você sozinho, mas você já sentia aquilo que você queria ser. O seu foco não começava pelo início. O seu foco já se manifestava pelo final, digamos assim, né? Exatamente. Para você Exatamente. poder começar com essa segurança. E é isso que eu vejo que as pessoas falham, né? Aí isso se torna uma limitação. Porque você não começa
pela sua crença de ser aquilo manifestado. Você começa pelo início de dúvidas, de incertezas, de medos, não Exato. é? Então, lá desde o começo, eu já vivia no fim, né? Então, eu não estava buscando nada. Eu não estava Um grande buscando virada, vender nada. né? Não estava buscando nada. Eu já estava sendo. E é assim até hoje. Eu sempre tenho um ideal, né? Esse ideal muda sutilmente às vezes, mas eu já vivo nesse fim agora, nesse exato momento. Eu não estou procurando nada, entendeu? E aí você falou algo muito impressionante, eu até me arrepiei, porque você já está vivendo aquilo que você deseja. Se a gente for olhar para o Pedro daqui a 10 anos e ele já tiver um outro nível, um outro patamar ainda maior, ele ainda vai estar vivendo aquilo que ele deseja. Ou seja, a escolha ela não começa só pelo início daquele processo, e sim como se você visualizasse o desfecho de um filme. E esse Sim, desfecho, ele é tão, acho que na sua cabeça, pelo menos isso fica muito claro, ele já é tão idealizado, ele já está tão claro que você apenas vai seguindo esse roteiro dia após dia, independente de cada coisa que possa acontecer, o Brasil entrar em guerra, tudo acontecer, você vive a sua verdade. Eu acho que esse é o principal ponto, acho que da live de hoje, as pessoas perceberem que por mais que desafiador seja o início, você já tem uma idealização clara daquilo que você quer manifestar, porque você começa este momento agora já sendo aquilo que você deseja. E aos poucos, né? Não que aos poucos, né? Tem gente que hoje em dia tem a oportunidade de começar e já sair fazendo aquilo que você realmente sonha, mas não se apegar tanto a críticas, né? Que é importante, não se apegar nem a elogios. Quando você se apega tanto também a elogios, você se limita a eles. Então, se permitir que você vivencie o seu processo de consciência, porque essa é a melhor forma de você parar de sabotar os seus sonhos. Acho que a gente conseguiu falar, né? Conseguiu chegar a um sim. caminho, né, Pedro? Sobre sabotar. Às vezes você é o seu próprio impedimento, o seu próprio inimigo daquilo que você mais deseja, porque você não está sendo. Ah, Exato. e outro detalhe, antes de passar para você a palavra, para a gente caminhar para o fim, Pedro, é que uma coisa que eu percebi também que é muito importante, a gente acorda cada dia com aquela energia que a gente precisa utilizar. Se você acordou hoje, você economizou energia para usar amanhã, esse não é um caminho da consciência. A consciência, ela busca ser expressa. Então, se você termina o dia com aquela sensação, uau, eu fiz a minha parte para o meu processo, eu me tornei aquilo que eu queria. Gente, eu falo isso, não é brincadeira, não, porque quando eu tive essa questão do câncer, eu via muitos cursos do Flow Summit, da Unity, que é uma empresa que eu gosto muito, não sei se você já ouviu falar. E lá tem Dr. Joe Dispenza, tem Greg Braden, tem grandes nomes. E eu me via com aquelas pessoas, eu me via falando, fazendo palestras, e hoje eu sou um dos convidados, um dos palestrantes deles. E eu vi, caramba, mas isso só começou porque eu me permiti me divertir com o processo, me permiti ser aquela criança. Por isso que eu falo, aquele vídeo que eu vi seu, Pedro, por mais que ele já tenha passado tempos, acho que tenha passado até anos talvez, um ano, acho que mais um pouco, uns É um 8 meses, ano. um ano. É, Ele foi um dos mais importantes, porque é isso, pessoal, que as crianças fazem. As crianças, elas se divertem no processo. E nós somos crianças, acho que em toda a nossa caminhada cósmica, se eu posso dizer assim, para quem conseguir a entender a mensagem, porque em cada momento da nossa vida nós ainda vamos ter essa criança. Quando você for velho, a sua criança ainda vai estar dentro de você, ela vai querer manifestar algo, ela ainda vai querer ser algo. Mas a partir do momento que você percebe que essa energia, que quando você acorda, ela precisa ser empregada na sua consciência. E acho que isso, né, Pedro? Fale sobre esse ponto. Aí. é isso, né? Se você é quem você escolheu ser, você vai ser, você vai receber essa energia correspondente para você brincar disso, basicamente, né? Porque se torna uma Exato. brincadeira, igual você falou. Você vive já o fim, né? Você não está em busca de receber nada, você está ali expressando o que você escolheu. Então é uma forma muito boa de se viver e está disponível para todo mundo, né? Não é que você precisa
muita coisa para isso. É só você escolher não se ver no início e já se ver no fim e começar a viver assim. Pô, eu até me arrepio. Essa live foi muito legal, Pedro. Muito obrigado pelo seu aceite. Obrigado a você. Porque lá atrás, quando eu, eu não tinha muitos amigos para poder falar sobre isso, então eu não podia me divertir. Aham. Digamos assim, eu estou muito feliz porque, de fato, hoje eu sei que a gente poderia ter discordâncias, né, de caminhos, para todo mundo tem, mas quando a gente consegue se expressar e ser aquilo que a gente escolheu e ter um caminho seguro, um ambiente seguro, eu acho que as coisas começam a fazer sentido e a gente percebe que está nesse caminho. E assim como eu vejo isso em você, porque você tem um ambiente, você tem pessoas que escutam. Então, quanto mais pessoas acreditando nesse caminho, o que será que vai ser? Você já visualizou o final deste filme? Muita coisa vai mudar, né? E é algo que foge muito da nossa compreensão, por isso que o mais importante é viver um dia de cada vez e permitir que a sua consciência se expresse da forma que você ajudá-la a clarear, né, dentro de si, porque a consciência não vai se manifestar sozinha, ela precisa que, na verdade, tudo é consciência, né? Mas ela, se ela tiver um veículo com o para-brisa limpo ali, melhor, para ela poder enxergar para onde ela está indo. Então, pessoal, quero agradecer. Eu vou passar a palavra para o Pedro, né, para ele trazer alguma reflexão aí, falar sobre algum livro, algum projeto que você tenha. Sinta-se à vontade, viu, Pedro? Mas, de toda Aham. forma, quero agradecer, porque acho que é dessas trocas, né, de consciência que todos ganham. Sim, sim, porque cada um é um reflexo da própria consciência, né? Então, não faria sentido todo mundo ser a mesma coisa, né? Acho que a beleza vem disso, né? De cada um ter uma informação diferente e poder passar ideias, ideais diferentes que inspiram outras pessoas, né? Mas eu que agradeço o convite, foi muito bom falar com você. E fala sobre sua comunidade, o livro que eu sei que você está perto de lançar aí. Assim, então meu livro vai ser totalmente focado nessa ideia, né? O ideal por trás é trazer verdade e clareza. Então, é isso que eu quero transmitir. E tem uma comunidade onde eu faço lives, falo mais sobre isso semanalmente. E, além disso, tem a minha consultoria, né? Que é individual. Então, isso que eu ofereço para as pessoas, né? É isso, pessoal. Sigam o Pedro, porque ele é muito. Ele é muito, digamos. Acho que a palavra é simples, né, Pedro? Eu acho que você é muito simples no que você fala, sem trazer contextos mirabolantes. Você realmente deixa redondinho para a pessoa ali entender o que é simples. Só que a gente quer tanto aquele passo a passo complexo que às vezes a gente se perde do essencial, mas o essencial é sempre esse caminho de volta para aquilo que a gente já é. Então, muito obrigado, pessoal. Sigam o Pedro. Estamos juntos e todo sucesso, viu, Pedro? Valeu, pessoal. Qualquer Obrigado, coisa Vitor. também é só chamar. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Valeu, pessoal. Ótima noite.